Bom dia! Vamos começar mais uma live. Na verdade, essa é a nossa quinta live. Ainda somos iniciantes por aqui. E hoje a nossa live vai ser sobre atendimento. Então, quem for entrando e tiver alguém conhecido e queira compartilhar para a gente bater um papo bem legal hoje por aqui, já vão compartilhando aí. Hoje eu estou de óculos porque eu percebi que nas outras lives eu ficava assim para ler, então eu coloquei o óculos hoje porque eu digo, meu Deus! A idade vai chegando e a gente vai precisando mesmo. Então, quem tiver alguma pergunta, já pode ir colocando, porque aí a gente vai respondendo mais ou menos como a gente conseguir responder, né? Eu não sou aqui nenhuma professora, mas eu vou passar a minha experiência para vocês. Então, quem quiser fazer alguma pergunta... Bom dia, sejam bem-vindas. E eu confesso que eu estava sentindo falta, porque passaram 2 semanas e eu não consegui vir aqui, né? A semana retrasada eu estava totalmente sem voz e a semana passada eu viajei. Então ficou meio ruim de fazer de lá. Mas hoje estamos aqui e estou feliz por isso. Apesar de ser ainda a quinta live, mas eu acho que está sendo super válido essa troca que a gente está tendo, né? Às vezes, assim, muitas curiosidades e a gente aqui vem poder compartilhar um pouquinho com vocês, né? Da minha experiência, queira ou não queira, durante esses 9 anos a gente adquire muita coisa boa. Não que eu não tenha ainda muita coisa para aprender, muita coisa eu ainda tenho a aprender. Mas já quero compartilhar o que eu pude aprender durante esses 9 anos com vocês. Certo? Então, assim, para quem está entrando agora, seja bem-vinda. O nosso assunto agora pela manhã vai ser sobre atendimento. E assim, eu acho que todo mundo, se a gente fosse perguntar aqui, teria algo para falar sobre um atendimento bom e sobre um atendimento que não foi tão bom assim. E seria, assim, muita coisa a gente teria para trocar de ideias aqui. Mas eu queria falar um pouquinho, né, de muitas coisas que eu pude já passar durante esses anos aqui no ateliê e que é um eterno aprendizado com relação ao atendimento. Porque a primeira coisa que eu digo é que o atendimento é o cartão de visita da nossa empresa. E isso, sem dúvida, é o que vai de ser a primeira coisa que vai chamar a atenção. E como aqui no ateliê, quem faz isso também sou eu, né? Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, graças a Deus, mas tem coisas ainda que está sobre minha responsabilidade. E uma dessas coisas é exatamente o atendimento. Tudo é comigo. Já teve até pessoas que chegaram e disseram, eu não sei se é a Juliana que atende, sou eu mesma. Já estou dizendo aqui a vocês que sou eu mesma que atendo. Dizer que eu nunca escorreguei, digamos assim, dizer que eu nunca atendi da forma que a cliente não queria, aí não tem como eu dizer isso, porque eu acho que todo mundo está propício a um dia ou outro escorregar, não é verdade? Mas o que eu posso fazer para atender bem todas as pessoas, independente de ser pelo WhatsApp, por direct, pessoalmente, tudo que eu posso fazer para ser a melhor quando passa na vida de alguém, eu faço. Então, essa para mim é a coisa assim mais importante de cara, o atendimento.
Não é isso? Então, assim, outra coisa que eu acho que facilita no atendimento é você conhecer o seu produto, você saber falar do que você está vendendo. Porque não tem como eu atender bem também se eu não souber passar todas as informações que o meu cliente quer, não é verdade? Ó, eu tô vendo que tá entrando muita gente aí e eu queria que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntem. Porque aqui, na verdade, é um bate-papo. Eu não vim para ficar falando. Eu quero que vocês interajam comigo. Até para vocês também conhecerem um pouco da Jubeleta, caso alguém que esteja aí ainda não conhece, né? Então, eu acho que é uma oportunidade para mim conhecer vocês e vocês também conhecer um pouquinho daqui do ateliê. Sim, então, como eu estava falando, não tem como a gente atender bem o nosso cliente se a gente não souber responder tudo que a cliente tem dúvida do nosso produto. Então, a gente tem que conhecer bem. Por exemplo, às vezes a cliente pergunta só porque não sabe que a gente só trabalha com feltro. A gente só trabalha com feltro. Aí a cliente pergunta de que material é o feltro, se o feltro pode qualquer coisa ser feita com feltro. E o que é que, assim, eu sou muito sincera, né? A gente faz muita coisa em feltro, mas tem coisas que, apesar de dar para ser feita no feltro, não é viável. Por exemplo, a almofada de feltro, se faz, faz. Mas dizer que é bom fazer almofada de feltro, eu não acho legal. Por exemplo, agora no Natal, muita gente às vezes entra em contato comigo para querer que eu faça as almofadas em feltro. Tudo decoradinha, bordadinha, personalizada. E o que é que eu digo? Eu digo que não é ideal porque o feltro é um material que não é, assim, totalmente resistente a você estar pegando o tempo todo, porque vai criar aquelas bolinhas. Então, eu sabendo dessa informação, quando a cliente entra em contato comigo, eu já posso dizer a ela exatamente isso, para que ela não compre um produto e depois se arrependa do que comprou. Então, eu sei do que eu estou vendendo. Isso é muito importante para o atendimento, né? Então, eu tirar todas as dúvidas que as clientes têm com relação ao meu produto. Outra coisa que eu acho muito importante no atendimento é a gente sempre se colocar no lugar do outro. Como tudo na vida, mas no atendimento eu acho isso muito importante. Porque muitas vezes a gente quer ser bem atendida onde a gente chega. Não é verdade? Eu digo isso por mim. Quando eu sou mal atendida, eu fico arrasada. Então, muitas vezes, quando eu vou atender, eu lembro disso. Eu digo, eu não gostaria que, quando eu fosse à procura de algum produto, ser mal atendida, ser assim, colocada como se fosse qualquer pessoa que estivesse chegando. Não, né? Quantas e quantas vezes eu já entrei em lojas e, por exemplo, a vendedora estava no celular. Eu entrei e saí que ela nem me notou, né? Então, isso não é legal, isso não é bom. Então, eu me coloco muito no lugar das pessoas com relação a isso, né? Já aconteceu de entrar em contato comigo por celular e eu não consegui responder todas as mensagens. Já aconteceu, acontece, né? Porque às vezes realmente a gente não dá conta de tudo. Então, o que é que eu sempre digo? Qualquer coisa pode ligar pra gente, porque às vezes o WhatsApp a gente não consegue, mas uma ligação a gente consegue responder. É porque hoje a gente está tendo muita dificuldade com relação à ligação. A gente faz muito contato pelo WhatsApp e às vezes quer ser atendido na mesma hora. Então, às vezes, realmente não dá. E como sou eu que respondo todas as mensagens de pedido de orçamento, tudo, às vezes passa, né? Passa algum batido. Então, eu sempre digo, insistam, né? Quando a gente realmente quer fazer aquela encomenda, a gente também, às vezes, insiste. Apesar de, muitas vezes, a gente já querer a resposta de imediato, né? Eu digo porque eu também, né, sou cliente e já entrei em contato com o fornecedor e não consigo a resposta de imediato. E eu também tenho que compreender que naquele momento talvez ele esteja muito ocupado, esteja na produção e por isso não me atendeu. Hoje eu me coloco muito no lugar, porque eu sei que é exatamente isso que acontece,
né? Então, assim, também tem que ter paciência da nossa parte como cliente. Mas eu super compreendo, porque acontece muito da gente entrar em contato e não conseguir o retorno, né? Às vezes até na rapidez mesmo que a gente gostaria, porque tem coisa que é para ontem e a gente não consegue. Mas aí é onde está, né? A concorrência, ela existe justamente para isso. Além da qualidade do produto, existe também a questão da agilidade do atendimento, né? O quanto é importante a gente ser ágil no nosso atendimento. E ser educada, isso faz o diferencial. Ser prestativa, escutar para ver realmente o que é que o cliente está desejando naquele momento, o que é que ele está querendo. Na verdade, a gente está pronta para ajudar. Sempre. Porque, por mais que às vezes assim, tenha alguém que seja grosso com você, porque também existe assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque o nosso atendimento é a cara da nossa empresa. Então, quanto isso é importante. Eu recebi até algumas, quando eu ia fazer na semana passada, eu recebi algumas perguntas. E até separei aqui para vocês, mas eu quero que vocês que estão entrando aí, que participem comigo. Quero que vocês participem. Porque tem tanta coisa para se falar, mas eu não queria ficar o tempo todo aqui. Então aqui tem algumas perguntas que fizeram a mim. Como lidar com clientes difíceis ou insatisfeitos? É um pouco como eu falei, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. E ser paciente, né? Eu sempre procuro, de alguma forma, porque a gente que atende ao público, sempre tem essa rotatividade de clientes, né? Porque todo dia aparece cliente novo, graças a Deus. Então a gente tem que ter muita paciência. E também tem uma coisa que eu acho que é essencial, que nenhum cliente é igual ao outro, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que amam, né? Que eu chegue assim, bem atenciosa, bem carinhosa, mas eu tenho clientes que gostam, são mais formais, né? Que gostam, oi, tudo bom, Juliana? Nem me chama de Ju, né? Já tem cliente que nem me conhece, já chega, Ju! Mas eu acho massa isso, né? Essa troca e da gente compreender que nem todo mundo é igual. Então, às vezes eu até entro em contato eu como cliente entro em contato com algumas empresas e tem gente que já vai assim, oi Flor, tudo bom? Eu estranho, né? De verdade eu estranho, porque eu não tenho nem tanta intimidade e a pessoa já me chama, oi Flor, oi meu amor. É estranho, mas é o jeito, né? É o jeito que ela achou de atender, de personalizar a empresa dela. Eu acho que também tem muito isso, cada um tem a sua personalização da forma de atender, da forma de falar, da forma de produzir, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu fico muito atenta, de eu não tratar todos os meus clientes iguais, porque eles não são iguais, né? Cada cliente tem uma forma de gostar de ser atendido. Claro que isso a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? Porque, assim, tem clientes, como eu já falei algumas vezes, que se tornaram grandes amigas minhas, né? Mas isso foi uma construção, não foi do dia para a noite. Ela não já chegou e eu, oi meu amor, minha amiga. Não, foi uma construção. Então eu sempre procuro ver como é cada pessoa que está entrando aqui no ateliê, cada pessoa que está entrando em contato comigo e tratar de acordo com como ela deseja ser tratada, né? Eu acho que isso é importante, porque não tem como tratar todo mundo que chega aqui igual, porque cada um gosta de um jeitinho especial de ser tratado, não é verdade? Então, assim, por isso que eu me assusto quando às vezes eu entro em contato e a pessoa já vai, oi Flor, pelo WhatsApp, né? Mas é assim, né? Então, é respeitar também. Sim, então, essa pergunta, deixa eu ver o que mais eu posso dizer. Sim, como lidar com os clientes difíceis e insatisfeitos, escutar também as preocupações dele,
e sempre a gente procurar ter uma solução. Porque se o cliente está insatisfeito, ele realmente quer uma solução. Aí eu sempre, quando me vem com algumas perguntas, eu procuro ver se eu já passei por alguma situação assim. E claro que durante esses 9 anos, claro que eu já tive cliente que ficou insatisfeito, né? Eu não sou perfeita. Por mais que a gente diga que sempre tem que dar o melhor que a gente pode dar, mas vai ter alguém que vai ficar insatisfeito por alguma coisa, às vezes uma besteira, às vezes algo grande. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Eu acho que deu uma pausada, né, aqui. Tá ok aí pra vocês? Alguém me dá um okzinho aí, pra dizer se tá ok. Eu acho que voltou, né? Estão me ouvindo bem? Mas tá normal agora? Ah. Oi, Camila. Seja bem-vinda. Eu não vi ninguém fazer pergunta, viu? Eu tô só aqui falando, né? E ninguém me fez pergunta nenhuma. Mas vamos lá, continuando. Então, às vezes acontece de ter algum cliente insatisfeito. E a gente sempre tem que procurar dar uma solução para o problema, né? Por exemplo, eu já tive cliente que fez a fantasia, né? A fantasia ficou pequena e foi um problemaço da parte da minha cliente, que ela entrou em contato comigo depois. Tô sendo bem sincera com vocês. Depois ela entrou em contato comigo, né? E eu disse a ela: caramba, eu tô realmente arrasada porque eu não pude lhe ajudar porque você não disse. Eu só consegui saber que a fantasia tinha ficado pequena porque eu sempre dou um jeito de fazer o meu feed para ter um feedback de como ficou, né? E quando eu entrei em contato com ela durante a semana, logo depois do final de semana da festa, aí foi quando ela falou que a fantasia tinha ficado pequena. Eu, poxa vida, né? Fiquei bem arrasada mesmo, porque eu queria ter resolvido o problema, mas ela não entrou em contato comigo. Ela foi ajeitar a fantasia, né, com outra pessoa. Eu digo que essa foi a maior lição que eu tive, porque realmente eu me senti arrasada por não ter corrigido, né, o problema, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, de mãos atadas, porque eu não sabia que tinha acontecido isso, né? Como eu também tenho vários outros exemplos de algo que pôde ser consertado e eu consertei com o maior prazer do mundo, porque a intenção é que todo mundo que passe aqui pelo ateliê passe e fique satisfeito com o que é encomendado, o que eu ofereço, porque realmente eu quero sempre deixar uma marca boa na vida das pessoas e das minhas clientes, porque são sonhos, né? A gente não pode fazer menos do que o melhor que a gente pode fazer com o sonho das pessoas. Então eu tenho muito cuidado com isso, né? Tem outro exemplo para dar também com relação a isso, que assim, como eu envio muito para fora, uma cliente de Brasília, ela encomendou há algum tempo atrás um boneco para a festa do filho, né? Tem muitos bonecos que eles não vendem, então a gente faz o personagem que a pessoa quer. Então eu fiz o boneco e enviei para Brasília. Graças a Deus que foi enviado com antecedência, porque o que aconteceu até hoje a gente não sabe que fim levou esse boneco. E quando ela entrou em contato comigo, dizendo que ainda não tinha chegado, que a festa do filho estava se aproximando, eu enlouqueci. Apesar de não ser culpa minha, mas eu enlouqueci porque eu acho que apesar da gente ter o correio para poder também, a gente, como é que se diz? É como se a gente fosse um percurso que mesmo a gente não tendo a responsabilidade, mas a gente como empreendedora, como uma pessoa que trabalha honestamente e quer que tudo dê certo, eu só sossego quando a mercadoria chega. Né? Porque pode ter pessoas que dizem, a partir da hora que saiu dessa porta do ateliê, aí já não é mais problema meu. Mas eu só sossego quando chega, mesmo o problema não sendo mais meu. E quando a cliente ligou, dizendo que não tinha chegado
o boneco do aniversário do filho dela, eu enlouqueci, né? E comecei a dar um jeito, fiz tudo o que eu podia fazer e a gente não encontrou o boneco. Aí eu olhei para ela, falando com ela, né? Eu lembro até o nome dela, Roberta é o nome dela. E ela disse assim, ai meu Deus, e eu me coloquei no lugar dela. Eu disse, imagine você criar uma expectativa, né, do boneco que ia chegar, do jeito que você encomendou para a festa do seu filho de 1 ano e esse boneco não chegar. Então assim, quando a gente tem a preocupação, Deus age. E eu tive, né, a bênção, a graça da minha mãe estar indo para Brasília e ela levou, fiz outro boneco e ela levou o boneco, chegando em Brasília, entrou em contato com a cliente e entregou. Então assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer, tudo que estava ao meu alcance para o meu atendimento, até porque era a primeira encomenda que ela estava fazendo, né, para o meu atendimento ser 100% em cima do que eu podia fazer. Então eu acho que essas coisas, elas marcam. Por isso que eu digo que o atendimento é o cartão de visita da empresa, né? É o cartão de visita, na verdade, da gente, a forma com que a gente fala com as pessoas, né? A forma com que a gente se apresenta para as pessoas. Isso é muito importante. É você estar dando visão do que você é e do que você oferece para o outro, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Então, eu digo que eu tenho um atendimento personalizado por causa disso. Porque eu sou para o meu ateliê o que a Juliana é, né? Eu vou oferecer para os meus clientes, eu vou falar com meus clientes exatamente como eu sou. Eu não tenho como ser uma pessoa e na hora de atender no meu ateliê eu ser outra pessoa. Se eu for grossa, eu vou atender os meus clientes grossa, não tem como ser diferente, né? Então assim, isso tem que caminhar junto. A Juliana, se ela ama o que ela faz, se ela é simpática, se ela é alvoroçada, ela vai atender os clientes exatamente como ela é, como eu sou, né? Então, assim, o cuidado que a gente deve ter com isso. E como é gostoso, como é gratificante, né? Você saber que muitas vezes a cliente lhe procura justamente por causa da forma que você foi atendida. Além do que você oferece, ser a forma como você atendeu, né? Então assim, atendimento é tudo, é realmente o cartão de visita da empresa. Mais uma aqui que foi feita e eu deixei separadinha. Como lidar com reclamações ou feedbacks negativos de forma construtiva. Eu já falei um pouquinho, né, sobre isso também, com relação a isso da parte negativa do atendimento, mas com reclamações e feedbacks de forma construtiva. Eu acho que é importantíssimo, né, esse feedback. Mesmo sendo uma crítica, eu acho que é uma oportunidade da gente melhorar o nosso atendimento. Eu sou muito grata quando isso acontece, porque muitas vezes a gente já está tão acostumada a fazer algo que às vezes não satisfaz o nosso cliente, mas a gente não percebe. Então, a partir da hora que o cliente chega pra gente e dá esse feedback, eu acho que é uma crítica construtiva, né? Porque, é como eu disse, é uma forma de você consertar o erro que você está cometendo. E eu tenho até um exemplo para dar. Quando eu comecei a fazer as minhas fantasias, o que foi que aconteceu? Eu faço muito as patinhas de bichinho. E eu lembro que eu fazia várias, mas só uma cliente um dia chegou pra mim e disse: ô Ju, essas patinhas que você faz, quando a criança calça, ela meio que escorrega, né? Que como é muito para projeto de escola, tudo, aí na salinha de aula, elas escorregam um pouquinho. Aí eu agradeci, né? E disse que ia solucionar esse problema. Porque é exatamente isso, é você estar aberta a críticas e você vai avaliar se você pode fazer algo para melhorar. Às vezes você também escuta e vê que aquela crítica talvez não se adeque a você, né? Mas aí o que foi que eu fiz? Eu disse que ia solucionar o problema porque realmente era um problema que eu podia dar um jeito naquilo.
E foi exatamente o que eu fiz. Eu estudei uma forma da patinha não escorregar. E eu consertei o meu produto, né? Com certeza foi uma coisa que agregou, deu mais valor, porque aí eu coloquei uns detalhezinhos embaixo que ficou antiderrapante. E ó que coisa boa, né? Essa cliente, ela fez uma crítica construtiva, ela me ajudou a melhorar ainda mais o meu produto. Porque o que acontece? Aquilo poderia até causar um acidente para a criança, quando a criança escorregasse. Né? Então, assim, ó que maravilha. Então, é a forma com que você olha também. A forma com que você fala com o outro, isso também é muito importante. Porque talvez ela tivesse chegado para mim e já esculhambado. Né? Eu não ia também, eu poderia não ter tido essa questão assim de acolher o que ela tinha me passado e melhorar o meu produto. Então, tudo casou, né? De acordo com o meu atendimento, ela também chegou de uma forma muito amigável para dizer uma coisa que eu poderia consertar e tornar o meu produto ainda melhor. Não é verdade? Então, isso é uma bênção, é maravilhoso quando existe essa troca de gentileza entre a empresária e o cliente, né, entre a gente mesmo, com uma certa intimidade já. Como isso é muito importante para mim. E eu tenho certeza que é muito importante para todo mundo que trabalha com pessoas, né, ter essa troca boa, essa energia boa. Gentileza é tudo, na verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Na verdade, tem várias. Mas eu não sei se eu vou conseguir responder a todo mundo. Agora eu quero que vocês interajam comigo. Como aproveitar as redes sociais para interagir com os clientes e fortalecer relacionamento? Eu acho que as redes sociais, ela ajuda muito, mas muito mesmo, né? Tanto assim, para tirar dúvidas, muitas dúvidas. Quantas coisas a gente não pode postar de... Como é que eu falo? Oferecendo soluções. Quantas coisas a gente não pode fazer a troca de acordo com o que a gente coloca de conteúdo no nosso feed. Porque várias vezes acontece, tem gente que não coloca nos comentários, mas vai no direct e tira dúvidas, né, comigo, que me ajuda também no que eu vou colocar aqui nas redes sociais para vocês. Porque assim, tudo isso é um caminhar, né? Em outros tempos eu jamais estaria aqui fazendo live e tão tagarela falando como hoje eu consigo ainda melhor, né? Eu acho que a prática vai ajudando muito a gente com relação a isso. Mas é por causa disso, porque hoje já tem pessoas que já estão interagindo mais comigo. Então isso tudo é um caminhar. Outra coisa que as redes sociais é muito importante é porque a gente consegue garantir e saber quando o cliente está satisfeito. Porque como é uma vitrine, a gente posta muitos produtos, né? Além dos nossos conteúdos. Então, a gente tem o feedback dos clientes e de quem está aqui, dos seguidores, né? Porque tem gente que nunca apareceu aqui no ateliê. E são clientes, porque o que eu coloco nas redes sociais é justamente o que eu faço. Nem de mais e nem de menos. Mas tem cliente que sem nem ver direito, né? Como é o produto, não precisa nem vir aqui no ateliê, só no que está vendo já sabe exatamente que é aquilo que quer. Então, assim, existe essa garantia do cliente estar satisfeito porque ele está vendo através das redes sociais. Facebook, Instagram. Outra coisa eu acho que muitas vezes, pelas redes sociais, a gente consegue oferecer o que o nosso cliente tá querendo e às vezes nem ele mesmo sabia. E nas redes sociais ele vendo, ele diz: eita, era assim que eu queria. Quantos lugares do Brasil eu não já pude enviar meus produtos por causa das redes sociais? Se não fosse as redes sociais, como era que as pessoas iam conhecer? Né? Então, assim, o quanto
é maravilhoso esse acesso que a gente tem, né, às redes sociais. E até de eu estar aqui falando com vocês hoje, olha isso, né, que troca maravilhosa que é de conteúdo, do quanto eu aprendo também, até a me soltar mais. Então, assim, tudo isso a gente deve às redes sociais. Não teria como ser diferente. Vamos lá, para outra perguntinha aqui. Essa já fez. Quais dicas você tem para melhorar a comunicação e o atendimento e o entendimento com os clientes? É exatamente isso. É você estar atenta ao que o cliente quer lhe dizer. Porque quando a gente está atento, a gente é claro na nossa comunicação. Porque eu vou lhe dizer, não tem coisa pior. Eu já passei por várias coisas. E é até bom, porque é uma forma de eu corrigir a forma também de eu atender aqui no ateliê. Né? Porque às vezes o WhatsApp é um bicho danado para a gente falar uma coisa e as pessoas entenderem outra, né? Então, assim, às vezes a gente quer comprar algo e a gente faz alguma pergunta, mas parece que a pessoa não entende o que você está querendo, né? Então, assim, a gente que está atendendo para fazer uma venda, a gente tem que estar muito atento ao que aquele cliente está pedindo. Porque se você estiver atento à necessidade dele, da forma como ele está colocando ali, fica até mais fácil de fazer a venda, né? Fica até mais fácil de você ser gentil para entender o que aquela pessoa está falando, o que aquela pessoa está querendo, né? Então é estar atento. Essa é uma das coisas que eu digo que é importantíssimo, é você ouvir o que o cliente está querendo, de verdade. Porque eu vou lhe dizer, viu? Quantas e quantas vezes eu já desisti de fazer uma encomenda porque a gente não falava a mesma língua. Parecia que não falava a mesma língua. Eu dizia uma coisa, a pessoa que estava atendendo entendia outra, né? E como é difícil isso. Difícil mesmo. Aí eu desisti. E isso acontece, né? Então eu peço a Deus todos os dias para eu ter essa capacidade de ter paciência às vezes, porque realmente, às vezes a gente realmente não é claro, né, no que a gente está querendo. Então eu peço muito a Deus para eu ter essa sabedoria, essa paciência de compreender o que todos os meus clientes estão querendo. É isso, né? Vamos lá, o nosso assunto hoje é sobre atendimento. Como superar desafios comuns no atendimento ao cliente. Como superar desafios comuns no atendimento ao cliente. Realmente, eu digo que muitas vezes é um desafio. Alguns clientes que aparecem, clientes que a gente já tem, mas é um desafio que eu digo que tudo para mim é uma experiência, né? É uma experiência às vezes boa e às vezes é uma experiência negativa, mas não deixa de ser uma experiência. Porque para mim, o que é que acontece? Um cliente, todos os clientes para mim, de verdade, são especiais. Especiais mesmo. Porque às vezes eu através deles, de vocês, muitas que com certeza estão passando por aqui, são minhas clientes, de experiência assim, de como eu compreender, é exatamente de tudo isso que eu falei, de como eu compreender o que você está desejando naquela hora, né? Através do meu atendimento eu vou ter essa oportunidade de ter uma experiência nova às vezes. Quantas e quantas coisas eu não aprendo através dos meus clientes, né? Até da minha forma de atender, da minha forma de falar, às vezes da minha forma impaciente. Muitas vezes, assim, eu estar respondendo um WhatsApp sem ter o tempo necessário para dar atenção àquela cliente na hora. Então, tudo isso é uma experiência para mim. É uma superação desse desafio. Que o tempo, né? Muitas vezes o tempo é um desafio para a gente. Porque eu tenho coisas para produzir, mas eu também tenho que ter tempo de responder ao meu cliente. Porque se eu não respondo ao meu cliente naquela hora, a concorrência está aí.
Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então esse é um desafio que eu digo que todo mundo precisa superar, porque não é fácil, né? A gente que produz, vende, atende, tem que superar esse desafio do atendimento, porque muitas vezes a gente não consegue conciliar. Então a gente tem que, às vezes, passar por cima de uma coisa que a gente está fazendo para parar, para atender, né? Quantas vezes eu perco a minha concentração, porque eu digo, eu não vou deixar o meu cliente esperando tanto tempo, né? Então eu dou uma parada nas minhas criações para responder aos meus clientes. Mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha de cada pessoa, né? Tem gente que não para nada para atender naquela hora. Eu, às vezes, eu dou uma parada, mesmo sem querer, para poder atender, porque eu vejo que se eu não atender naquele momento, vai juntar muitos clientes e eu não vou dar conta de responder, né? Então, isso é um desafio para mim, porque a minha vontade de verdade, muitas vezes, é eu passar o dia todo sem nem pegar o celular para responder, porque senão vai atrasar toda a minha produção. Mas eu paro, né? Então, é um desafio com relação a isso, para atender o melhor que eu posso atender todo mundo que tiver querendo orçamento, que quiser tirar dúvidas, porque isso é muito importante, até porque a minha empresa, ela não seria o que ela é hoje se não fosse os meus clientes, né? Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é atender bem, além de eu acreditar que de nada valeria se eu não atendesse bem quem passa por mim, né? De nada valeria. Então, é isto. Sempre vai ser um desafio atender bem, porque nem todo dia a gente tá bem, mas eu acho que existe esse esforço, eu acho que tem que existir esse esforço. Muitas vezes a gente querendo chutar o pau da barraca, mas respira, conta até 10, que ninguém precisa, né, passar por certas coisas. E é isso. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar aí. Já tá acabando aqui as perguntas que me fizeram, viu? Tem mais uma aqui, que é: quais são as melhores práticas para manter um relacionamento duradouro com os clientes? Eu acho que é essa comunicação, né, boa. A gente sempre tá lembrando dos clientes. Eu sempre dou um jeito, assim, de estar mandando alguma lista de transmissão com tudo que eu ofereço aqui no ateliê. Não é uma coisa que eu mando muito, até porque tem gente que não gosta de lista de transmissão, e eu sei disso. Então, eu sei também porque eu não gosto muito de lista de transmissão. Então, eu evito estar colocando muitas. Mas eu acho que é uma coisa muito boa dos clientes sempre estarem sendo lembrados. Outra coisa é eu sempre estar disponível, né? Eu sempre estou disponível para qualquer dúvida que as minhas clientes tenham. Sempre estou disponível. Talvez a gente não responda na mesma hora, porque também é impossível todo mundo que falar comigo na mesma hora eu conseguir responder. Nem eu querendo, eu consigo. Porque tem dia que é mais tranquilo, mas tem dia que, graças a Deus, a gente não para, não. Um segundo, né? Então, assim, mas eu sempre estou disponível. Outra coisa que eu digo é como a gente mantém esse relacionamento com os nossos clientes, né? Como é que mantém? É você sempre procurar, assim, exemplo, a gente tem uma promoção no mês de agosto, que é o mês de agosto inteiro. A nossa promoção já é conhecida, só existe essa promoção aqui no ateliê, que é uma vez no ano, no mês de agosto, que a gente dá 25% de desconto em qualquer encomenda. Então, assim, eu sou leal aos meus clientes com relação a isso, porque no mês de setembro é aniversário do ateliê. Então, eu sempre, durante esses 9 anos, são 9 anos que a gente faz essa promoção. Então, eu tenho cliente que já espera o mês de agosto para fazer as suas grandes encomendas, porque geralmente o aniversário da filha é para final de ano. Então, em agosto, ela já faz a encomenda para final de ano. Então, isso é uma forma de eu ter essa comunicação, esse entendimento, né, com o meu cliente, porque é uma forma de fidelizar.
A gente sempre tem que ter essas formas de fidelizar, além da forma que você atende bem, além do produto que você faz, a gente também tem que ter algumas coisas assim para fidelizar. Eu acho que é importante, porque todo mundo gosta, né, de um carinho. Eu digo que é um carinho. Quando a gente tem uma coisa assim que agrada aos nossos clientes, eu sempre digo, é uma forma de eu dar um carinho a todos aqueles que fazem parte da minha vida, né, do que eu amo fazer. Então é o mínimo que a gente pode fazer. Além de alguns descontos que a gente, vez ou outra, consegue dar. Mas não é assim esse desconto maravilhoso que eu dou na promoção de 25%, né? Então, assim, tudo isso eu acho que ajuda a você ter um atendimento bom, ter um relacionamento bom com o seu cliente, porque tem que fazer parte. Não tem como separar, né, a pessoa que você é, o atendimento que você vai ter com essas pessoas que chegam. Porque assim, quem já me conhece há anos, quem já é meu cliente há anos, já sabe que isso existe. Mas quem não me conhece, está chegando novo, o mínimo que eu posso fazer é exatamente isso, atender bem, né, para que aquela pessoa tenha aquela primeira impressão e que continue, né, porque não adianta só na primeira vez atender bem. E uma coisa que eu sempre digo, não é o só vender. O meu intuito não é eu atender bem só para vender. É eu atender bem porque eu sei que mesmo que aquela pessoa naquele momento não faça a encomenda, não compre, mas eu, com certeza, um dia eu vou ser lembrada quando ela precisar de alguma coisa de feltro. Eu não tenho dúvida disso, né? Então, assim, nada, minha gente, que a gente faça na vida não vai um dia ser lembrado. Ou de bom ou de ruim vai ser lembrado. Né? Às vezes o que é de ruim é mais lembrado, mas a gente tem que procurar fazer o que a gente pode fazer de melhor para que você seja lembrada naquilo que você deixou de bom. Né? Então, é isso que eu quero atender, quero vender, né? A gente não vai ser hipócrita de dizer que não, mas assim, para um dia ser lembrada, mesmo que naquele momento a venda não aconteça, e com certeza eu acho que isso vai ser passado adiante. Voltou. Perfeito. Não sei por que tá travando essa danada hoje. Mas é assim mesmo. Então é isso, viu, minha gente? Eu já tô aqui, já vou dar os finalmentes pra gente encerrar a live de hoje. Mas eu queria que ficasse muito claro isso, né? Eu não sou a professora de atendimento. Eu não sou a bambambam no atendimento, mas eu digo com toda sinceridade. Durante esses 9 anos, eu conto nos dedos, quer dizer, eu nem lembro de alguém falar na questão de atendimento que eu tenho atendido ruim, graças a Deus, né? E a única vez que eu lembro que a pessoa se expressou para mim foi um aprendizado, foi uma experiência, porque eu digo, meu Deus, né? Do mesmo jeito que a gente não gosta de ser mal atendido, a gente tem que fazer de tudo para que isso não aconteça. Então, que esse cartão de visita da nossa empresa sempre, sempre nos leve a fazer boas vendas, boas amizades, porque atendimento é o cartão de visita da empresa. Então, eu quero deixar aqui, fechar a live de hoje, deixando esse conselho, né, que é o que eu posso dar em cima das minhas experiências. Né? Tudo que eu falei hoje aqui são das experiências que eu vivi. Então, eu sou muito grata, né, por Deus me capacitar de ter esse ouvido que escuta o que as minhas clientes querem, de ter a criatividade do dom que Deus me deu de eu poder colocar em prática o que elas sonham para as festas dos filhos, para as fantasias das crianças, né? Muitas vezes o que sonha para si mesmo, de colocar um acessório bonito e se sentir mais bonita. Então, que o meu atendimento, ele gere isso, né? Além de boas vendas, a satisfação de quem passar por aqui. Sempre vou dizer isso. Então, assim, quero agradecer a cada um que passou por aqui hoje, que ficou agora até o final com a gente, e que a gente possa sempre, porque do jeito que a gente quer ser bem atendido, a gente precisa também fazer isso.
né, a todas as artesãs que estão aqui, que têm os seus ateliês, que escutem bem isso. Todas as vezes que a gente estiver estressada na produção e olhar para o WhatsApp, porque sempre tem alguém que diz, responda, pelo amor de Deus, e não sei o quê, a gente lembre, né, de se colocar no lugar dela e dizer, eu vou respirar, vou contar até 10 e vou responder, porque eu também gostaria de ser bem atendida. Porque várias vezes eu já entrei em contato querendo a resposta naquela hora, porque eu precisava fazer logo o orçamento, porque o meu tempo era curto, e várias vezes eu fiquei sem resposta. Então eu pude ver como é chato, como é desconfortável e desistir da encomenda, né? Então é isso. Fica aí gravadinho para vocês, que o atendimento é o cartão de visita da sua empresa. Tá joia? Um beijão em todos, espero que tenham gostado. E assim, vou colocar no feed, quero que todo mundo comente, que todo mundo curta lá, porque vocês sabem que o Instagram não tá ajudando a gente nas entregas, né? Então eu preciso de vocês para dar uma curtidinha lá, se gostarem do conteúdo, tá certo? Beijão, bom dia para vocês.